além de Westeros. A maior parte de Game of Thrones acontece em Westeros, lar dos Stark e dos Lannister, da Muralha e do Trono de Ferro. Mas a história de Daenerys começa no continente oriental de Essos, no Mar Dothraki e na Baía dos Escravos. Também vemos Bravos, Pentos, Volantes, Valíria e Qarth na série. Só que o mundo de Game of Thrones é muito maior do que aquilo que aparece na televisão. O World Book descreve cidades e reinos extremamente distantes, com culturas próprias, histórias antigas e mistérios profundos. Alguns dos lugares mais estranhos ficam no extremo leste de Essos e no continente meridional chamado Sotorios. Sotorios é um continente coberto por selvas, cidades em ruínas e incerteza. Ninguém sabe ao certo quão grande ele é. Uma cavaleira de dragão passou 3 anos voando sobre Sotorios e jamais encontrou sua fronteira sul. Descreveu-o como uma terra sem fim. Todas as colônias fundadas ali fracassaram. Caçadores de tesouros não retornam. As selvas são infestadas por doenças mortais. Sangue fervente, podridão doce, ossos vermiformes, morte rubra. O arquimestre Ebrose afirma que metade de todos os visitantes de Westeros morre por doenças. E os que sobrevivem à enfermidade costumam ser mortos pela fauna local. Existem crocodilos gigantes, peixes carnívoros, cobras, basiliscos e macacos tão grandes que conseguem matar elefantes com um único golpe. O único animal que não é letal é um lêmure de olhos roxos, chamado de pequeno valeriano. Mais ao sul, nas regiões conhecidas como Inferno Verde, dizem existir morcegos vampiros capazes de drenar todo o sangue de um homem, além de lagartos tatuados com garras nas pernas, como algum tipo de dinossauro. Mas os mais terríveis de todos são os Wyverns. Wyverns são criaturas semelhantes a dragões. Eles não cospem fogo, mas compensam isso com agressividade. Algumas espécies caçam em bandos de 100 indivíduos. Outras possuem escamas negras furtivas, usadas para emboscar suas presas. E se alguém sobreviver às doenças e aos monstros, ainda há os escravistas, que rondam constantemente a costa. Os habitantes nativos de Sotorios são chamados de Homens Manchados. Eles são peludos, ossudos, extremamente musculosos, com narizes em forma de focinho e pele grossa como a de um javali, manchada de branco e marrom. Os homens manchados não conseguem se reproduzir com outros humanos. Os que vivem próximos à costa aprenderam a falar a língua comercial local. Já os que vivem mais ao sul são descritos como canibais selvagens que cultuam deuses sômbrios. Disse que existiram outras raças antigas, homens lagarto e habitantes de cavernas sem olhos, que foram destruídas ou devoradas pelos homens manchados. Mas o maior mistério de Sotorios é Yin. Yin é uma cidade em ruínas, mais antiga que o tempo, construída com enormes blocos de pedra negra oleosa. Nenhuma árvore ou vinha cresce sobre ela. É descrita como uma cidade tão maligna que nem a selva ousa entrar. Quando a princesa Nymeria tentou assentar alguns roinares em Yin, toda a população desapareceu durante a noite. Ao largo da costa oeste de Sotorios ficam as Ilhas Basilisco, descritas como a ferida infeccionada do Mar de Verão. O clima é quente e úmido, e as ilhas fervilham de moscas que ferroam, pulgas da areia e vermes sugadores de sangue. A antiga Valíria usou uma dessas ilhas como colônia penal para seus piores criminosos. Na cidade de Gogossos, torturadores valerianos criaram novos suplícios e praticaram feitiçaria de sangue, cruzando feras com mulheres escravizadas para gerar crianças meio-humanas deformadas. É impressionante a frequência com que crianças meio-humanas aparecem nos livros. É possível que cruzamentos interespécies antigos expliquem a magia dos dragões dos Targaryen e as habilidades de warding dos Stark. Também é possível que algumas das criaturas deformadas de Sotorios tenham sido criadas por magia de sangue valeriana. Os livros não evitam esse tipo de estranheza. Após a perdição, Gogossos prosperou com escravidão e feitiçaria, até ser destruída por uma praga. Com o tempo, as ilhas foram repovoadas. Hoje, abrigam piratas em cidades com nomes como Chiqueiro, Fenda da Prostituta e Pudim Negro. Entre seus costumes locais está empilhar os crânios dos inimigos em uma ilha como oferenda a algum deus sombrio. Ocasionalmente, as cidades livres tentam exterminar os piratas, mas eles sempre retornam. Certa vez, um capitão chamado Sathos San foi enviado para destruir os piratas. Em vez disso, tornou-se rei pirata por 30 anos. Sathos San é ancestral de Saladhor San, amigo de Davos. No quinto livro, Barristan Selmy treina um garoto das Ilhas Basilisco chamado Tunkulu. Barristan afirma que ele é o melhor espadachim natural que já viu desde Jaime Lannister, um elogio raríssimo.
Uma das Ilhas Basilisco abriga um ídolo antigo, um sapo gigantesco de aspecto maligno, com 40 pés de altura, esculpido em pedra negra gordurosa. Os habitantes da Ilha do Sapo possuem feições semelhantes às de peixes, e muitos têm mãos e pés palmados. Assim como Yin, isso é uma referência direta a H.P. Lovecraft. Estruturas de pedra negra aparecem em várias partes do mundo de Game of Thrones, e há indícios de que foram construídas por criaturas Lovecraftianas conhecidas como os Profundos, cujos descendentes possivelmente ainda vivem na Ilha do Sapo. O World Book conclui que as Ilhas Basilisco são simplesmente melhor evitadas. Milhares de anos atrás, nas planícies de Essos, surgiram as primeiras civilizações humanas. Lendas falam de um mar prateado governado por rainhas pescadoras a partir de um palácio flutuante. Falam também de homens peludos selvagens que iam à guerra montados em unicórnios e de uma cidade chamada Liber, onde acólitos de uma deusa aranha guerreavam contra seguidores de um deus serpente. Disse que existiu um reino de centauros, que talvez fossem apenas guerreiros montados. Essas histórias são lendas antigas. Mas sabemos que existiu um reino real chamado Sarnor. Os Sarnores se chamavam de Homens Altos. Eram guerreiros, feiticeiros e estudiosos. Construíram cidades por toda a pradaria, com canais, caravanas e bibliotecas, e cultuavam uma centena de deuses. Seus soldados vestiam aço e seda de aranha e lutavam em carros de guerra com lâminas. Homens e mulheres combatiam lado a lado. Sarnor guerreou contra os Cathi, os Dothraki, e até participou das guerras de Valíria contra Gis. O reino era dividido em vários estados rivais, mas tradicionalmente governado por um alto-rei, que residia no lendário Palácio das Mil Salas. A lenda diz que o primeiro alto-rei se chamava Hushor-Amai, um nome muito semelhante a Azor Ahai, o herói que pôs fim à longa noite. Muitas culturas de Essos têm suas próprias versões dessa história, assim como o dilúvio aparece tanto na Arca de Noé quanto na epopeia de Gilgamesh. Sarnor dominou as pradarias ocidentais por milhares de anos. Mas após a perdição de Valíria, os Dothraki se unificaram e atacaram em massa. Cidade após cidade caiu. Dividido e lento, Sarnor não conseguiu reagir. Foi destruído definitivamente na Batalha do Campo dos Corvos. Hoje, o reino jaz em ruínas. Restam menos de 20 mil homens altos. Ao norte de Essos se estende um oceano vasto chamado Mar Tremeluzente. O Mar Tremeluzente é repleto de peixes, caranguejos, focas, baleias e leviatãs do tamanho de ilhas. Marinheiros também relatam sereias, espíritos afogados e neblinas capazes de congelar um navio inteiro em instantes. Há inúmeros relatos de dragões de gelo, criaturas colossais que eram muito maiores que os dragões comuns. Eles seriam feitos de gelo vivo e cuspiriam frio em vez de fogo, o que poderia explicar as neblinas congelantes. Quando um dragão de gelo morre, ele derrete, o que impede qualquer prova de sua existência. No extremo norte há uma região ártica onde as nevascas jamais cessam. Marinheiros descrevem luzes estranhas no céu, possivelmente auroras. Também falam da Baía dos Canibais, onde navios entram e ficam presos quando o mar congela atrás deles. Disse que 1000 navios jazem aprisionados ali, ainda habitados pelos filhos e netos das tripulações originais, que sobrevivem devorando marinheiros recém-capturados. Grande parte do Mar Tremeluzente é dominada pelo povo da ilha de Ibe. Os ibeneses são baixos, fortes e peludos, com sobrancelhas salientes e mandíbulas enormes. Às vezes conseguem se reproduzir com outros humanos, mas os descendentes são estéreis, sugerindo que, assim como os homens manchados, podem representar outra espécie humana, semelhante aos neandertais do mundo real. Os ibeneses são artesãos, caçadores e guerreiros habilidosos. Seus navios baleeiros são famosos por resistirem às piores tempestades. Caçam baleias para obter ossos, gordura e óleo. A ilha de Ibe é coberta por florestas escuras e montanhas, habitadas por ursos, lobos e mamutes. Muitos ibeneses vivem isolados como lenhadores ou mineradores. Outros vivem no grande porto de Iben, à sombra do castelo do Rei Deus, uma ruína colossal que teria abrigado 100 reis ibeneses. No passado, os reis-deuses conquistaram as florestas do sul, onde vivia um povo tímido conhecido como Ifekevron, ou Caminhantes da Floresta. Acredita-se que os Ifekevron sejam aparentados aos filhos da floresta de Westeros. Eles esculpem árvores, assim como os filhos esculpem represeiros. Diferente deles, porém, os Ifekevron construíram um assentamento, uma verdadeira cidade, algo nunca visto entre os filhos da floresta de Westeros.
Os reis deuses desapareceram, e Ibi agora é governada por um conselho de nobres. Ainda assim, dizem que os caminhantes da floresta continuam vivendo nas profundezas das matas e que abençoam casas que deixam oferendas de folhas e pedra. A leste de Ibi começam as terras mais distantes do mundo conhecido. George R. R. Martin alerta que essas regiões nos chegam através do olhar dos mestres de Westeros e que erros, distorções e mitos se acumulam. O clássico Aqui há dragões. A leste de Ibi estariam as 1000 ilhas, rochedos varridos pelo vento, habitados por um povo estranho, careca, de pele esverdeada e dentes afiados. Diz que sacrificam marinheiros a deuses com cabeça de peixe, mas temem tanto o mar que não entram na água nem sob ameaça de morte. Alguns acreditam que sejam os últimos sobreviventes de um reino afogado cujas cidades foram engolidas pelo oceano. Ao sul das 1000 ilhas fica Nefer, uma cidade portuária cercada por penhascos e envolta em neblina. À primeira vista, parece pequena, mas a maior parte da cidade fica no subsolo. Nefer é conhecida como a Cidade Secreta, famosa por necromancia e tortura. A leste de Nefer estão as florestas cinzentas de Mossovi, uma terra sômbria de metamorfos e caçadores de demônios. Esses são os confins mais orientais já alcançados por Westerosi. Essos é dividido por uma gigantesca cadeia de montanhas chamada os Ossos, nomeada pelos restos daqueles que tentam atravessá-la. As montanhas são cortadas por rios, cânions, cavernas imensas e mares subterrâneos sem luz. Existem passagens antigas, degraus esculpidos e túneis secretos, mas apenas 3 estradas conduzem para fora: a estrada de aço, a estrada de pedra e a estrada de areia. Cada estrada é guardada por uma cidade-fortaleza: Kaya Kayanaya, Samiriana e Bayasabad. Essas cidades eram postos avançados do antigo reino de Hirkun, cujas águas secaram, levando-o à ruína. Hoje, restam apenas essas cidades, defendidas por mulheres guerreiras que acreditam que apenas aquelas que dão à luz têm o direito de tirar uma vida. Elas usam anéis de ferro nos mamilos, rubis nas bochechas e são treinadas para o combate desde a infância. A maioria dos homens é castrada e vive como eunuco. Apenas os mais fortes e belos são autorizados a procriar e governar, criando uma estranha mistura de matriarcado e patriarcado. A leste dos Ossos se estendem as planícies dos Jogos Nai. São guerreiros nômades montados, semelhantes aos Dothraki, mas montam Zorces, híbridos de zebra com cavalo, conhecidos por serem resistentes e agressivos. Os Jogos Nai são baixos e robustos, com crânios pontiagudos moldados desde a infância, uma prática real em culturas humanas. Cada grupo é governado por um chefe de guerra e uma cantora da lua. Normalmente, o chefe é homem e a cantora mulher, mas às vezes os papéis se invertem, e eles passam a viver como o outro gênero. Por motivos religiosos, os Jogos Nai não matam outros Jogos Nai, mas guerreiam constantemente contra todos ao redor. Disse que eles exterminaram os últimos gigantes de pedra, criaturas 2 vezes maiores que os gigantes de Westeros. Também guerreiam contra Yi-Ti, o grande império ao sul. Cansados dos ataques, os Yi-Tish tentaram destruí-los sob o imperador Lobu, mas uma guerreira Jogos Nai chamada Jea se levantou, destruiu seus exércitos e fez do crânio do imperador sua taça de beber. Yi-Ti é descrito como a mais antiga e grandiosa das civilizações orientais, inspirada na China imperial. É uma terra de colinas, planícies e florestas densas, infestadas de basiliscos, mas cortadas por estradas de pedras seguras. Suas cidades superam qualquer coisa em Westeros, e o palácio do imperador atual é maior que toda Porto Real. Lendas dizem que no passado remoto, Yi-Ti fazia parte do grande Império da Aurora, que dominava o extremo leste de Essos com riquezas e exércitos superiores até mesmo aos de Valíria. Seu primeiro imperador seria um deus vivo, filho do Leão da Noite e da Donzela Feita de Luz. Ele teria governado por 10.000 anos de paz antes de ascender às estrelas. Depois vieram o Imperador Pérola, o Jade, o Turmalina, o Ônix, o Topázio e o Opala, cada reinado mais conturbado que o anterior. Até que a Imperatriz Ametista foi assassinada e usurpada por seu irmão, o Imperador da Pedra Sangrenta. O Imperador da Pedra Sangrenta iniciou um reinado de terror, praticando necromancia, escravidão, canibalismo e tortura. Ele tomou uma mulher tigre como esposa e passou a cultuar uma pedra negra caída do céu, possivelmente ligada à Pedra Negra de Yin e da Ilha do Sapo. Disse que ele causou a longa noite, quando o mundo mergulhou na escuridão e demônios atacaram. Os Yi-Tish acreditam que a longa noite foi encerrada por Azor Ahai, o mesmo herói das lendas de Westeros, onde o último herói derrotou os Caminhantes Brancos.
Yi Ti possui sua própria versão da muralha, as 5 fortalezas, estruturas gigantescas que defendem o império de demônios vindos de um deserto congelado. Isso levanta a questão: os caminhantes brancos atacaram Yi Ti? As 5 fortalezas são feitas de pedra negra fundida, criada com fogo de dragão. Mas elas são mais antigas que Valíria. Talvez o grande império da Aurora possuísse seus próprios dragões. Outro local feito de pedra fundida é a High Tower, em Westeros. Teriam antigos cavaleiros de dragão orientais construído essa torre? Ao sul de Yi Ti fica a ilha de Leng, coberta por selvas, tigres e grandes símios, rica em especiarias e gemas. Seu povo é um dos mais altos do mundo, muitos chegando a mais de 2 metros, e possuem visão superior à de outros humanos. Durante séculos, Leng foi uma ilha fechada, governada por uma imperatriz que mantinha relações com os antigos, deuses que viviam em cidades em ruínas sob a selva. Às vezes, esses deuses ordenavam a execução de todos os estrangeiros. Isso terminou quando Yi Ti conquistou Leng e selou as cidades dos antigos. Ainda assim, as lendas dizem que eles continuam vivos nas profundezas. Mais a leste ficam Carcosa, governada por um imperador amarelo, e Kadath, onde rituais indizíveis são realizados para deuses enlouquecidos. George R. R. Martin afirmou que muitos desses lugares existem apenas para enriquecer o mapa, ao lado de cidades como a Cidade dos Homens Alados, a Cidade dos Homens Sem Sangue e Bonetown. Mas existe uma cidade que parece central para o mundo de As Crônicas de Gelo e Fogo. Asshai fica no extremo leste e extremo sul, o fim do mundo conhecido. É uma cidade colossal, maior que Porto Real, Old Town, Volantes e Qarth juntas. Asshai é construída inteiramente de pedra negra oleosa, tornando-a escura e sombria mesmo no verão. Apesar de seu tamanho, a população é pequena. Não há multidões, nem mercados barulhentos. As pessoas caminham sozinhas, mascaradas e veladas. Não existem crianças em Asshai. Não existem animais. Eles não sobrevivem à poluição do rio Ash. A região ao redor é chamada de Terras das Sombras, onde cresce uma relva fantasmagórica que brilha e onde dragões se agitam. Asshai é um centro de magia negra. Sacerdotes vermelhos, magos de sangue, necromantes e andarilhos da noite praticam seus feitiços terríveis ali. Disse que a magia é mais forte em Asshai, e estudiosos de todo o mundo viajam para lá em busca de segredos. Melisandre, Quaithe, Marwyn e Mirri Maz Duur estudaram magia em Asshai. Euron Greyjoy afirma ter ido até lá e visto maravilhas e horrores além da imaginação. Os vinculadores de sombras, como Melisandre e Quaithe, são considerados os mais sinistros de todos os feiticeiros de Asshai. Apenas eles ousam subir o rio Ash até o coração das Terras das Sombras, onde existem demônios, dragões e coisas piores. A aurora brilhou, mas toda luz projeta uma sombra. Os impérios que você viu são apenas as ruínas visíveis. O que realmente aconteceu ainda está enterrado. Alguns nomes foram apagados. Algumas cidades nunca deveriam ter sido encontradas. E o próximo capítulo revela aquilo que os cronistas preferiram esquecer. Inscreva-se.